Graça e paz neste dia, de sábado, 29 de março de 2025. Você é livre para com Deus, para viver debaixo da justiça, do amor e do perdão, da paz que hoje mora em cada coração, porque aquele que crê, Deus livrou ele do pecado, do juízo e da morte, porque ele é um homem interior, é um homem em espírito e verdade aqui nessa terra, caminhando, mas se submetendo ao Cristo, aquele que citou e te limpou, te abençoou e te consagrou, já aqui nessa terra, onde que você é um justo que vive pela fé. Por isso você é curado, você é salvo, você não transgride a lei, porque você está debaixo da graça e Deus te justificou pela fé. Romanos 5:1. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Então, o que diz a palavra de Deus, Em espírito e em verdade. Romanos 8:1. Agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que tem pastor, que tem padre, tem pessoas nas igrejas hoje do homem, que não se converteram a Cristo e vivem o pecado da carne. Hoje eu cometo uma obra da carne, aquilo que eu planto eu vou colher, porque Paulo divide obra da carne e fruto do Espírito. Só Paulo divide, porque temos que ser imitador de Cristo, Como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Se o pecado foi tirado na cruz, João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi tirado na cruz para que depois da cruz você vivesse aqui sem pecado. Por quê? Está escrito, Romanos 6, 13 e 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Você está debaixo da graça. Você não está debaixo da lei. A lei foi abolida na cruz. Romanos 10, 1 ao 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você não está em Cristo, você está em Moisés. Está debaixo da lei, está debaixo de pecado, de condenação. Você serve a um pastor, não serve ao Cristo. Porque o Cristo, ele é o meu pastor, ele é o teu pastor. Mas só que você não observa isso e segue um pastor que está desviado da verdade. Então aqui a mulher adúltera, 8:1 de João. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 2. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. 3. Os escribas e os fariseus, que sempre perguntavam tudo sobre ele, mas ele não declarava nada. Ele escondia tudo daqueles que lá estavam. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, aqui está antes da cruz. João 8:1 está antes da cruz. Depois da cruz, esse pecado seria tirado dos judeus e graça para nós, porque nós não tínhamos vida em Cristo aqui. Estava antes da cruz. Depois da cruz, dá vida à igreja, que somos nós hoje. 4. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés. Na lei nos mandou Moisés. Não foi Jesus que mandou. Jesus aboliu ela. Que tais mulheres sejam apedrejadas tu, pois que dizes? Então, eles queriam apedrejar porque estavam debaixo da lei de Moisés. A lei acabou. Romanos 10, 1 ao 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele não está em pecado, porque ele conhece Deus, ele conhece o Pai, está dentro dele. 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então aqui estava em pecado, estava transgredindo a lei. Jesus teve que vir para poder tirar o pecado do mundo. Hoje nós cometemos a obra da carne. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Eu tenho que assumir esse fato para mim. Então eu sou um justo aqui, justificado por Deus. E tornando
a inclinar-se e continuou a escrever no chão. 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, a consciência pesa. Aí o pastor que está debaixo da lei cometeu um pecado, ele larga o cargo de pastor, larga o cargo de padre e vem para o mundo secular ou em outra religião, mas não entra na graça, porque a graça ela é revelada. Nem todos vão entrar aqui nessa palavra, porque não tem esse conhecimento. Começar pelos acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ele falou que hoje, debaixo da graça, escreveria nos corações as leis dele e dos pecados, e falou que jamais me lembrarei. Hebreus 8, do 1 ao 17. Então está escrito aqui no meu coração, as leis dele, para que hoje eu não cometa um pecado. Hoje eu cometo uma obra da carne. Aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu faço contra Deus, eu vou ser açoitado por ele. Ele vai me disciplinar. Então, a graça é assim, é você e Cristo, você e Cristo. Você não tem que ir para outra estrada. A estrada aqui é o Cristo, é o caminho é o Cristo. E começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando Jesus e a mulher no meio onde estava. Então fica Jesus e você hoje aqui. Hoje ele está dentro da tua casa. Ele fez de você a casa gloriosa, formosa, sem rugas, sem mancha, sem defeito. Ele não lhe vê em pecado, porque ele separou a carne do espírito. Ele é pai dos espíritos, não é pai da carne. Por isso que a carne ela sofre um dano aqui, porque ela paga um preço, porque ela é açoitada, ela é condenada, ela é julgada pelo homem. Mas só que Jesus foi na cruz e julgou os judeus, porque eles estavam na transgressão da lei. 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Na cruz o pecado foi tirado. João 29. Eis aí o Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi tirado na cruz. Depois da cruz, o pastor se condena e fica com a consciência pesada. É a consciência aqui do lado esquerdo. Só que aqui temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então, essas pessoas que estão nesse estado, elas não conhecem a Deus, não se converteram a Cristo. Por quê? 1 João 3, versículo 4, 5, 6, olha o que diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, se ele pratica o pecado, então ele está debaixo do pecado, ele está debaixo da lei. Mas só que a lei acabou. Da cruz para cá não existe lei para te condenar. Agora, o pastor segundo a carne, que não se converteu, ele vai te condenar. E vai ser condenado por ele mesmo. Mente carnal. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, era a transgressão da lei. Ele tirou a transgressão da lei, tirou o pecado e te livrou da morte, do juízo do pecado. Romanos 8:1. Então, se você não é de Cristo, você é de Moisés. Você está em pecado, você está transgredindo a lei, você blasfema contra o Espírito Santo, diz o Senhor. 5. Sabes também que ele se manifestou. Para quê? Para tirar os pecados. Quando ele se manifesta antes da cruz, depois da cruz, o Espírito Santo te revela que você é mais que vencedor. E nele não existe pecado. 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se eu permaneço nele, eu não vivo pecando. Ele me fez um justo aqui nessa terra, para que eu aqui não me autocondene. Por quê? Ele limpou o meu coração, limpou a minha vida e me deu um coração novo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, o pastor é um pecador. Ele largou o cargo de pastor, largou o cargo de padre para se meter em outro lugar. Por quê? Não se mete aqui, porque aqui só vem aquele que é revelado a graça de Deus. Vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu Deus. Por quê? Deus está no irmão. Naquele que é semelhante a nós. Em qualquer religião, Deus está nele. Nem o conheceu, não conhece a Deus. Então tem que se converter e conhecer a Deus, porque o pecado, ele foi tirado da cruz. O pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Agora, quem está debaixo da lei está em pecado, não conhece Deus e nunca o viu. Por quê? Tem que se converter, porque o pecado ele foi abolido. Nunca mais eu ouvi você dizer
que amava Jesus Cristo, que Ele sempre foi tudo para você. Se foi uma palavra que te machucou, Jesus Cristo é amor, Ele já te perdoou. Quantas vezes você tentou voltar para ouvir palavras lindas de amor, mas você não entendeu. Ele levou a sua dor, fez de você um mais que vencedor. Na cruz o seu pecado Ele levou. Ele hoje mora no teu coração. Ele é o seu grande amor. Então, quando Paulo escreve 2:20 e 21 de Gálatas, né? Não já sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho hoje na minha carne, eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou, e assim se entregou por mim. Então ele falou, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não morreu em vão. Morreu, estou e moro no meu coração, no teu coração. Eu sou a ressurreição e a vida. 11:25 João. Ele ressuscitou. Agora a carne está morta, porque eu não entenderam o batismo da cruz. 6:3 de Romanos. O nosso velho homem ficou na cruz. Não fica na água do pastor, não fica no rio Guandu, não fica em lugar nenhum. Hoje ele está dentro de você. Ele citou. Você tem todo ele dentro de você. Quando você come isso aqui e você observa que Deus é Espírito de verdade, Ele procura esses que o adorem. Em Espírito de verdade, já falava ele antes da cruz. 4:23 de João. Entenda você que você é mais que vencedor. Você é de Deus, você não tem pecado. O que você comete hoje é obra da carne. Por isso que Paulo escreveu, Gálatas 5:18-22. A obra da carne é conhecida. Feitiçaria e idolatria são os que mais as pessoas fazem hoje. Idolatram um pastor, idolatram um ídolo, mas só que aqui o Cristo tem que ser formado em você. Para que você entenda, para que você não venha blasfemar contra o Espírito Santo. Quando você faz Santa Ceia, que não é Santa Ceia, para ajudar. Quando você dá o dízimo, que não é dinheiro, é alimento. Quando você passa pelas águas, quando você guarda o sábado, quando você faz alguma coisa nesse sentido, que são obras da lei, você blasfema contra Deus, porque Ele chegou dentro de você. 2:1 de ato foi derramado e está dentro de você, para te ensinar que o poder está no Evangelho e dentro de você. Glória a Deus pela palavra. Amém.